Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para a nossa quarta semana do terceiro módulo, né? E após finalizarmos essa quarta semana, a gente estará indo para o quarto módulo, né? Onde eu pretendo fazer uma revisão e atender alguns pedidos de vocês, né? Como por exemplo, alguns alunos solicitaram que sentiram falta de aulas práticas, né, com alguns exemplos. Então eu pretendo gravar algumas aulas práticas, tá? Questão de aula ao vivo também, de repente ver aí nessa reta final, né, sanar dúvidas, a gente fazer uma aula por semana, tá? Aproveite, tem os fóruns lá, qualquer coisa vocês já podem se manifestar também e a gente verifica isso, tá? Só um momento, por favor. Não sei se vai sair no vídeo aí, acho que não. Meu WhatsApp estava aberto aqui, desculpa, tá? Então, iniciando aí nossa quarta semana do terceiro módulo do nosso curso de programador de sistemas e onde estamos trabalhando a programação para o web. Na semana passada nós vimos acesso, inserção, listagem, consulta, exclusão e alteração no banco de dados MySQL. Hoje nós estaremos vendo o gerenciamento de sessões e um caso de uso, onde a gente vai aplicar, fazer uma aplicação utilizando o padrão MVC. E na próxima semana iniciaremos o nosso quarto módulo, onde trataremos itens dentro da disciplina de banco de dados. O que nós vamos ver nessa aula, né? Nós vamos ver dois tópicos. São aulas 5 e 6 da nossa apostila. Então nós veremos dentro de gerenciamento de sessões, que é a aula 5, capítulo 5 da apostila, como criar uma sessão, como manipular as variáveis de uma sessão, excluir a sessão e um caso de uso de como que fazemos a autenticação de usuários, né? E aí no caso de uso a aplicação utilizando o padrão MVC, nós vamos ver o que é o MVC, a estrutura do MVC e como alterar o sistema para utilizarmos o MVC. Os objetivos, né, para a nossa aula de hoje. Dentro de gerenciamento de sessões. Aprender para que serve uma sessão em um sistema web e como programá-lo. Aprender como utilizar a sessão para autenticar usuários e construir páginas web para autenticar usuários, tá? Dentro do caso de uso, utilizando o padrão MVC, nós vamos conhecer o padrão de desenvolvimento do sistema web MVC e construir o sistema web no padrão MVC. Gerenciamento de sessão. Esta aula aí, de gerenciamento de sessão, a aula 5 na apostila, né, ela é voltada para o gerenciamento de sessões em sistemas web, né? O uso de sessões permitirá que informações sejam trocadas entre páginas web de uma mesma sessão. Com isso, será possível fazer a validação do usuário em uma página e verificar em todas as outras se o usuário foi autenticado ou não. E ainda mais, de posse do tipo de usuário, né? Se ele é administrador, gerente, caixa, operador e etc. É possível fazer o controle de acesso, programando em cada página os tipos de usuários que podem acessá-las. Vocês concordam comigo que um administrador de banco de dados, a senha dele tem que ser uma senha mais forte, né, para ser mais difícil de quebrar, do que, né, igual ele está falando, por exemplo, um operador de caixa, né? Pode ser uma senha simples, né? O que eu sempre recomendo é que seja alterada, né, a cada 30 dias, a cada 15 dias. Tá? Cada página visitada por um usuário, uma nova conexão é criada pelo HTTP, do navegador de servidor. As informações da conexão anterior não são mantidas. Entretanto, em diversas situações, é desejável que certas informações sejam armazenadas temporariamente entre uma página e outra, né? Hoje nós temos, por exemplo, o navegador Google Chrome, né? Ele já salva as senhas e salva no celular e tudo mais, né? Eu sempre dou o conselho, gente, não salvem, né? É prático e tudo, mas nós estamos vivenciando aí, né, uma onda de roubos, de assalto, né, inclusive senhas bancárias,
né? Não vou lembrar se eu já falei isso para vocês, mas as minhas senhas bancárias mesmo, eu coloquei tudo com minha digital, né, no telefone, porque aí no caso do meu telefone ser roubado, outra pessoa não vai conseguir acessar, tá? Então, na própria autenticação, nós já temos recursos aí que facilita bastante, tá? Então, o que é sessão? A sessão é basicamente um meio de mantermos os dados durante a navegação por várias páginas em um site. Quando uma sessão é aberta, ela recebe um identificador único, o que permite ao PHP recuperar os dados vinculados àquela sessão. Tá? Vamos simular aí um site qualquer de compras, Magalu, Americanas, Amazon. Geralmente já fica salvo ali a senha e você faz o login, a autenticação, e abre a sessão, tá? Aqui embaixo ele dá esse exemplo, ó. Exemplo, é o carrinho de compra, Enquanto o usuário visita várias páginas, o carrinho de compra armazena os produtos comprados, Então, eu entrei no site da Amazon, Vai fazer a minha autenticação do meu usuário, Eu vou digitar meu usuário, minha senha, e vai aparecer lá no canto superior direito, Luciana logada, e a partir daí, eu posso ir adicionando itens no carrinho, Vamos supor, eu compro um livro. Aí ele coloca lá, deseja finalizar compra ou olhar mais itens, Então, por exemplo, sei lá, eu compro um brinquedo para minha filha. Aí, agora eu vou encerrar a compra, Então, quando eu finalizo, aí aqui ele autentica, tá tudo vinculado ao meu usuário, meu endereço, onde vai ser feita a entrega, os meus meios de pagamento e etc. Como que eu crio uma sessão? Eu crio a sessão usando session underline start. Essa parte de programação, gente, eu não vou dar muita ênfase, não. Vou pedir para vocês lerem com atenção na apostila. Tá? Como que eu vou manipular as variáveis de uma sessão? Então, aqui, ó, sessão login, meu login no banco, sessão nome, o nome do banco, sessão tipo, que tipo de sessão. Tá? E aí aqui está até explicando, ó, validar o login, senha do banco e obter demais informações do cliente. Tá? Excluir a sessão, no caso aqui é esse comando, sessão destroy, tá? E aí tem alguns outros comandos dentro do PHP, tá? Que seria o layout, finalizar a sessão, saindo da sessão. Tá? Nós temos aqui o caso de uso, como que autentica esse usuário, como que eu faço o login. Então aqui, ó, quando eu entro no servidor, tem o comando post, ele vai um comando em PHP para conferir no banco, e aí automaticamente ele, eu entrei no banco de dados da Amazon, ele já não responde lá, Luciano está logado, ele tem que conferir se a minha senha é aquela, para retornar, para dar a mensagem para o usuário entrar, tá? Pode acontecer o erro, por exemplo, digitar a senha errada, e aí quando ele faz essa consulta no banco de dados que dá certinho, o usuário é autenticado e entra no sistema. Aqui no caso, até o momento, nós vimos dentro de gerenciamento de sessões, tudo que eu precisava para criar sistemas web. Não adianta eu criar o sistema sendo que o usuário não vai ser autenticado, que ele não vai acessar o banco de dados. Porém, a programação que fizemos, ela misturou várias linguagens em um único arquivo. Tá? A seguir, nós veremos uma metodologia para organizar melhor os arquivos, separando a programação da parte visual, tá? Em HTML e CSS, regras de negócio e manipulação no banco de dados, que é SQL. Tá? Aqui nós temos a tabela 5.1 com os principais comandos para trabalhar sessão. Tá? Como eu mostrei anteriormente, o session start para criar uma nova sessão, sessão destroy para destruir a sessão, tá? E tem outros aí. A nossa atividade avaliativa dessa semana, tá? Eu vou pedir para vocês comentar sobre essa parte da programação, essa parte visual,
tá? E aí lá na frente, como eu já falei, né, no módulo 4, vou estar fazendo aulas com exemplos aí para vocês, tá bom? Vocês podem também, né, se alguém comentar, se alguém já trabalhar, já utilizar, se quiser gravar algum videozinho, me mandar, me chamar no particular, estou à disposição, tá bom? E aí agora nós vamos falar um pouco, né, sobre o caso de uso, que é a aplicação utilizando o padrão MVC, tá? Esta parte aí na apostila, né, ela é voltada principalmente para aqueles que irão trabalhar com desenvolvimento de sistemas, né, sendo ele web ou não, tá? Como nosso curso é programador de sistemas, né, na maioria das vezes a gente pressupõe que são sistemas web, mas pode ser um sistema local também, tá? Nós vamos aprender a organizar melhor o código para que o processo de desenvolvimento seja produtivo, com melhor qualidade e com menos erro. Caso tenha erro, né, que seja fácil de corrigir esses erros, né? Desculpa, gente, tá? E para isso, nós vamos aprender uma metodologia que separa os sistemas em camadas, conhecido como MVC. Né? E aí vocês devem estar se perguntando, né? O que é esse MVC que a professora está falando desde o início, lá quando ela iniciou a aula, né? O nosso padrão MVC, né, do inglês Model View Control, né, modelo de controle, né, vamos dizer assim, né, separa os dados, que seria o modelo, né, do layout, o view, tá? Dessa forma, alterações feitas no layout não afetam a manipulação dos dados, que por sua vez poderão ser organizados sem alterar o layout. O problema é resolvido introduzindo-se um componente entre a manipulação dos dados e a apresentação. Esse componente ele é conhecido como fluxo de aplicação, ou control. Tá? O controlador, né, em português, é responsável por transformar eventos gerados pela interface em ação de negócios. O MVC ele é usado em padrões de projeto de software, mas abrange mais a arquitetura de uma aplicação, o que é típico para um padrão de projetos. Né? E como tudo na vida, ele tem vantagens e desvantagens. Tá? Entre as vantagens, a gente pode destacar, por exemplo, né, implementação à segurança, aplicação escalável, né, a facilidade dentro da alteração da interface da aplicação. Tá? Em desvantagens, ele requer uma quantidade maior de tempo para analisar e modelar o sistema, ele requer pessoal especializado e não é aconselhável para pequenas aplicações, somente para grandes aplicações, até por questões de custo. A relação custo-benefício, se for uma aplicação pequena, fica bem caro e aí, na maioria das vezes, não é viável. A estrutura, né, do meu MVC. Tá? Aqui eu tenho a visão, né, do navegador. A visão, ela... Como que eu posso explicar isso para vocês? Vou fazer o contrário aqui. Né? Eu tenho o modelo, tá? O controlador e a visão. Tá? Desculpa, gente, é porque a gente pensa e aí não tem um quadro aqui para desenhar, para rabiscar, então, né, fica um pouquinho complicado. Tá? Eu vou falar da questão seguindo a apostila aqui, tá? Porque na apostila fala sobre o modelo, a visão e o controlador, tá? Então, vou primeiramente aqui no modelo, tá? Ele representa os dados da aplicação e as regras do negócio que governa o acesso à modificação de dados. O modelo fornece ao controlador a capacidade de acessar as funcionalidades da aplicação encapsuladas pelo próprio modelo. Ele pode ainda ser subdividido em regras de negócios e persistência de dados. Né? Então, o que eu recomendo sempre? Tem um sistema grande, vamos dividir em partes menor, né, e vamos tentar resolver cada parte, depois a gente junta naquele processo maior, né, e se for o caso, resolve novamente.
tá? A visão, ela renderiza o conteúdo de uma parte particular do modelo e encaminha para o controlador as ações do usuário. Acessa também os dados do modelo via controlador e define como esses dados devem ser apresentados. Apresenta os dados no usuário, para o usuário sem se preocupar com a origem deles, né? Quando a gente digita a senha lá no sistema, não quer saber se eu estou digitando num teclado de notebook, num teclado normal, num teclado via USB, por exemplo, quando é uma senha numérica, tá? E por último, o controlador, né, ele define o comportamento da aplicação. É ele que interpreta as ações para o usuário e as mapeia para as chamadas do modelo, tá? E aí ele faz a ação, né, do resultado do processamento e exibe em tela. Para a gente alterar, né, o sistema para o MVC, né, a gente tem aí a persistência de dados, né, o modelo de negócio, o controlador e a camada de visão. Então todos eles estão explicadinhos lá na apostila, tá? Não vou entrar em detalhe não, que a aula já está um pouquinho longa, tá? Para finalizar aí, né, nós utilizamos a apostila de programação para o web, né? Do meu ponto de vista, é a apostila aí mais importante do curso, então sugiro, se não tiver lido, né, quem quiser imprimir, tá, guardar com carinho aí, né, que programador de sistema a gente sempre recorre, tá, a ela. Deixe novamente meus contatos, tá bom? E por último, né, e os contatos dos campos, tá bom? Um abraço para todos, até a próxima semana, né? Fiquem com Deus.